Olá! Hoje a gente vai desvendar uma palavra que, mesmo sendo estrangeira, se tornou peça-chave no dia a dia da política brasileira: accountability. Vamos entender juntos o que ela realmente significa e por que é tão importante para a nossa democracia. Pois é, a primeira dificuldade já começa aí. Não tem uma palavra só em português que dê conta de traduzir a ideia inteira. É por isso que, mais do que buscar uma tradução, a gente precisa entender o conceito que está por trás dela. Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa desvendando o que é essa palavra cheia de ideias. Depois vamos entender os pilares que sustentam o conceito, ver quem fiscaliza quem na prática, como isso vira uma ferramenta para todo mundo e, no fim, um pequeno desafio para fechar. Ok, vamos lá. Para começar, é fundamental entender que accountability não é uma coisa só. Na verdade, é um pacotão de ideias que funcionam juntas. Basicamente, quando a gente fala em accountability, a gente está falando de tudo isso ao mesmo tempo. É sobre controlar o que os gestores públicos fazem, fiscalizar como o nosso dinheiro é usado, exigir que eles prestem contas e, claro, garantir que eles sejam responsabilizados por suas ações. E olha, essa discussão não é de hoje, viu? Essa citação da Ana Maria Campos é de 1990. Isso mostra que essa pergunta, essa dificuldade de traduzir e incorporar o conceito, já é uma pauta antiga e super relevante por aqui. Agora que a gente já tem uma noção geral, vamos ver como a accountability funciona no mundo real. Ela não é só um momento, é um processo, um ciclo que depende de alguns pilares fundamentais. Tem um pesquisador, o Andreas Schedler, que ajuda muito a gente a entender isso. Ele divide o conceito em duas partes. A primeira é a answerability, que é basicamente a obrigação de dar satisfação, de explicar o que foi feito. A segunda é o enforcement, que é a parte das consequências, ou seja, a capacidade de punir o que foi feito de errado e até de recompensar o que foi feito certo. Então dá para a gente pensar no processo em três passos que são ligados. Tudo começa com a transparência, que é ter acesso à informação. Com a informação na mão, vem a prestação de contas, que é a hora da justificativa. E, para fechar o ciclo, a responsabilização, que garante que vai ter uma consequência. E o mais importante, um não existe sem o outro. O processo só está completo com os três juntos. Certo, o processo ficou claro. Mas, na prática, quem são as pessoas e as instituições que fazem essa roda da fiscalização girar? Vamos ver como isso se organiza. A gente pode pensar em duas direções principais de controle. A accountability horizontal é aquela que acontece de lado, sabe? Quando uma instituição do próprio Estado fiscaliza outra. Já a accountability vertical, que também chamam de social, é o controle que vem de baixo para cima. Somos nós, a sociedade, fiscalizando o governo. Para ficar mais concreto, na accountability horizontal, a gente tem exemplos como o Tribunal de Contas da União, o TCU, que fica de olho nos gastos do governo. Tem também o Ministério Público, a CGU, até os partidos de oposição fazem esse tipo de controle. E na vertical, a social, as ferramentas já são outras. Aí entra a nossa participação nos conselhos de bairro, a fiscalização que a imprensa e as redes sociais fazem, o uso dos portais de transparência para checar dados e, claro, a nossa presença em audiências públicas. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Accountability não é só um termo técnico, um jargão de Brasília. É, antes de mais nada, uma ferramenta poderosíssima para o nosso exercício da cidadania. E essa é talvez a maior virada de chave de todas. A gente passar a se sentir dono do que é público. A accountability inverte a lógica. Ela diz que os verdadeiros donos do Brasil somos nós, os cidadãos. E os políticos e servidores são gestores, que têm a obrigação de prestar contas para a gente. E essa ideia vem ganhando cada vez mais força. Para ter uma ideia, um estudo da FGV mostrou que a palavra apareceu pela primeira vez num documento oficial do governo lá em 1994. Nos anos 2000, começou a aparecer em concurso público, e a partir de 2008 o uso disparou. Ou seja, não é só teoria, é um conceito que está moldando a gestão pública no Brasil de verdade. Muito bem. Depois de toda essa conversa, que tal um pequeno desafio para a gente ter certeza de que as ideias principais ficaram na ponta da língua? Vamos lá? Primeira pergunta, bem direta. Quais são aqueles três pilares, as três etapas que não podem faltar para a accountability funcionar de verdade? Pensa um pouquinho no processo que a gente desenhou. Isso mesmo, a resposta certa é a B. Lembra do ciclo?
Tudo começa com a transparência, para a gente saber o que acontece. Depois vem a prestação de contas, para eles explicarem o porquê. E termina com a responsabilização, as consequências. Segunda questão, um exemplo prático. O TCU, que é um órgão do Estado, fiscalizando o Ministério, que é outro órgão do Estado. Que tipo de accountability é essa? Acertou quem disse accountability horizontal. É exatamente isso, um controle feito entre pares dentro da própria máquina pública. E para fechar, a nossa última pergunta. Imagina um cidadão usando a lei de acesso à informação para pedir explicações sobre um gasto da prefeitura. Em qual categoria isso se encaixa? Com certeza, um ato de accountability vertical. Esse é o exemplo perfeito do controle vindo da sociedade, de baixo para cima. É a cidadania em ação, fortalecendo a nossa democracia. No fim das contas, a grande mensagem é essa. A accountability tira a fiscalização daquele lugar de ser só uma obrigação burocrática e a transforma num direito de todo cidadão. E a gente encerra por aqui, com essa reflexão. Agora que o conceito está mais claro e a gente conhece as ferramentas, a pergunta que realmente importa é: como cada um de nós pode usar isso melhor no nosso dia a dia? Fica a provocação. Até a próxima!